A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu espero que você, mais uma vez, sua casa, sua família, todos estejam bem, protegidos pelas mãos de Deus. Neste momento em que nós estamos atravessando tanta crise, né? O país está nessa situação, o país não, o mundo inteiro geme. Estamos em casa, a maioria enclausurado, algumas cidades já estão liberando os cultos, mas independente de qualquer coisa, estamos com a escola bíblica em casa, a escola bíblica online, onde nós iremos aprender a palavra de Deus, estudarmos juntos. E hoje vamos estudar a lição de número 9, e o mistério da igreja, o mistério que é a igreja, nós vamos tentar mostrá-lo nessa lição, que traz por tema o mistério da unidade revelada. Essa que é a lição de número 9. Você que entrou agora nesse canal, você não entrou aqui por acaso. Esse aqui é um canal de estudo bíblico das escolas bíblicas dominicais, independente que você seja ou não aluno da EBD. Quer dizer que nós utilizamos as revistas da CPAD, a lição da CPAD, e nesse trimestre nós estamos falando especificamente sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que está abordando assuntos como o assunto da eclesiologia, a doutrina da igreja, como também outros assuntos, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Então você vai estudar junto conosco. Você que é um amante da palavra de Deus, que ama estudar a Bíblia, que ama estar junto com a sua família estudando, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir a você inicialmente, você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo nesse canal. Desse lado aqui embaixo, onde tem a mãozinha assim, ó, o positivo, você aperta e deixa o seu like, é muito importante para divulgar este trabalho, divulgar esta obra. Você deixa o seu like, o seu joinha, e após deixar o seu like, o seu joinha, você lá embaixo faz os seus comentários. É muito importante para nós saber como está o assunto, como as coisas estão acontecendo. Então, venha comigo, nós vamos estudar juntos. Estamos adentrando hoje, começamos o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. E o textuário, que está no capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que foi revelado? A verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, esse mistério que foi revelado por Deus aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Mistério esse que fora anunciado desde os profetas do Antigo, mesmo que os profetas do Antigo Testamento não compreendiam a fundo esse mistério, o mistério da igreja. Seja muito bem-vindo para estudar a palavra de Deus dentro desse tema. Você vai abrir sua Bíblia, você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, vai abrir na lição de número 9 e nós vamos estudar. Você que não tem lição, não tem problema, de repente você não é da nossa denominação, das Assembleias de Deus, de nenhuma outra igreja que estuda esta lição, mas parou aqui nesse canal para estudar conosco. Então venha conosco nessa viagem em nome de Jesus. O endereço é Efésios capítulo 3, dos versículos 1 ao 13, é o endereço da bênção. Então, os Efésios capítulo 3, versículo do 1 ao 13, é a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos estudar agora. Eu quero dizer para você que essa não é apenas uma pré-aula para superintendentes e professores, é também uma aula da Escola Bíblica Dominical online. Haja vista que essa aula, ela passa nas nossas igrejas Assembleia de Deus de Nova Iguaçu e do Irajá. Então, para você que não está vendo no canal Amo EBD, eu quero te pedir um grande favor: se inscreva no canal Amo EBD, que é o nosso canal oficial, o canal em que nós explicamos as lições da Escola Bíblica Dominical. Tá? E você que já faz parte do canal EBD, continue conosco aqui nos assistindo e dando esse seu apoio, seus comentários é de fundamental importância. Está escrito assim, aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Antes de ler, também dizer para vocês que, por conta de ser uma escola, uma aula online, nós
lemos ponto por ponto os tópicos e subtópicos e comentamos como se estivéssemos dando aula dentro das nossas igrejas, no nosso templo. E é aqui que eu estou fazendo, aqui dentro do nosso templo, nós estamos trazendo essa pré-aula e aula, aqui tete a tete, face a face, conversando com você. Está escrito assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dada, que me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, o versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja Deus por essa leitura bíblica em classe. Então nós vamos estudar a respeito desse mistério que não foi revelado no Antigo Testamento e passou a ser revelado no Novo Testamento. O grande mistério de Deus, a igreja formada. Se você for na aula anterior e nas aulas anteriores, vai ver que estamos tratando de um assunto que está em uma sequência muito boa de se apanhar, de se entender, né? Um apanhado muito bom, um maná saboroso. Você vai ver aí que desde quando nós estamos falando sobre a reconciliação, gentios junto com judeus, formando um só corpo, a igreja do Senhor, e é basicamente dentro desses assuntos que nós vamos navegar mais um dia, nesta ocasião, nesta oportunidade. A introdução nos diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Como ele foi pré-estabelecido por Deus desde a sua eternidade, na eternidade de Deus, e dentro desse tempo eterno de Deus, ele foi pré-estabelecido e também foi aplicado para que os olhos dos homens se abrissem e agora conseguissem enxergar dentro dessa ótica qual o mistério de Deus revelado. A palavra mistério, existe alguns intérpretes da Bíblia que alguns dizem que é uma origem, a palavra mistério tem uma origem judaica, outros dizem que a palavra mistério teria a origem pagã.
independente da origem da palavra mistério em si, né, nós vamos estudar que esse mistério, o mistério da igreja que foi revelado no Novo Testamento, ele havia sido pré-estabelecido desde a eternidade divina. Inclusive, essa palavra aqui, mistério ou mysterion, aparece 27 vezes no Novo Testamento, sendo que dessas 27 vezes, 21 vezes foi Paulo que usou esse termo, usou esta palavra. Era uma palavra muito comum no vocábulo do santo apóstolo. Só na igreja de Éfeso, para a carta que ele escreveu aos Efésios, ele usou 6 vezes esse termo. E diz assim: mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. É interessante falar que é o seguinte, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Os judeus entendiam, por sua vez, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, porque os gentios podiam ser prosélito do judaísmo. Como já falamos em aulas anteriores, só dando uma pincelada, os judeus, eles praticavam, a maioria, o radicalismo religioso, de tal forma que ele usava o proselitismo para fincar o seu exclusivismo. O que seria o exclusivismo? O exclusivismo é quando eu digo que a minha religião é a única, exclusiva ou exclusivamente a escolhida, não existe outra. Salvação só há aqui e não em outro lugar. Então, se salvação só há aqui, isso é exclusivismo. E toda a religião exclusivista, elas praticam o proselitismo. O que seria proselitismo? É você pescar, né, falando de uma forma muito popular, é você pescar em um aquário alheio, é você procurar pessoas que sejam fiéis de outras religiões, que eu me imagino ser fiel em outra religião, se eu apresentar a única verdade, que é a minha religião, eles vão ser fiel na minha religião. Aí eu vou pescar em um aquário, né? Vou pescar ovelha do curral dos outros. Então é isso que faz muitas seitas e heresias que você deve conhecer. Pratica esse tipo de proselitismo. É agregar pessoas que seria de outra denominação para dentro da sua denominação. Então os judeus faziam isso com os gentios, porque em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Então eles entendiam que Deus estava abrindo o leque da salvação através de Abraão, fazendo com que os gentios se tornassem judeus, prosélito. Por que prosélito? Porque os gentios não podiam ser judeus de descendência, porque não fazia parte de nenhuma tribo, principalmente da tribo de Judá. Então eles abraçavam esse povo através da circuncisão. E a partir da circuncisão, que era uma cerimônia feita antigamente, e eu falei sobre a questão de cortar parte da pele no prepúcio do homem, marcando lá a sua genitália, e naquele ato cerimonial, o homem passava a ser um judeu prosélito e seguia agora todas as leis cerimoniais, guarda-sábado, dia santo, luas, festas e comidas, né? Não podia comer qualquer tipo de comida, e aquela coisa toda guardava a dieta judaica. E por isso eles julgavam que agora aquele gentil, por ser um judeu prosélito, né? Por ser prosélito do judaísmo, por ser agora arrebanhado, né? Por estar sendo agora um soldado recrutado pelo judaísmo, eles eram salvos. Esse era o entendimento dos judeus. Já os gentios, como não entendia nada do Messias, por isso que a lição diz aqui, os gentios ignoravam as promessas. Para ele, o máximo que eles podiam alcançar era a promessa através de Abraão. Mas a Bíblia, do Gênesis até Apocalipse, ou melhor, quando se fala no Antigo Testamento, Gênesis até Malaquias, ou seja, nos livros da lei, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos, todos eles, sem exceção, traz Cristo como linha central, traz Cristo como o eixo. Cristo é a mensagem, sem dúvida nenhuma, cristocêntrica da Bíblia. Por isso que é uma redundância, a mensagem da Bíblia é cristocêntrica porque Cristo está no centro.
Cristo é o eixo central. Ele está na figura de linguagem, ele está na representatividade oculta, ali onde está algumas sombras, algumas entrelinhas. Cristo está sempre na figura da pedra, da rocha de Meribá. Cristo está na figura do libertador Moisés. Cristo está sempre sendo representado por alguém na Bíblia e sempre apontado como uma grande promessa de Deus, mas os gentios não entendiam que eles podiam ser participantes dessa promessa e que, na verdade, o povo de Abraão era um veículo, os judeus foi um veículo que Deus usou para manifestar-se às nações, através de uma nação escolhida, nação essa pela qual o Messias viria para o mundo. Seria um veículo para Deus trazer o seu filho, o Messias, e após o Messias estabelecer essa nova aliança, não precisava de uma nação específica para manifestar a salvação, mas a salvação agora veio através dos judeus, Cristo, e através de Cristo a salvação viria para todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas esse mistério eles não conheciam, eles ignoravam. Então os gentios ignoravam as promessas e os judeus, por sua vez, como se achavam exclusivo, achavam que os gentios agora estavam distantes de alcançar essa promessa. Tanto que falamos em aulas anteriores, o desenho do templo, a parte maior, a parte externa, era o pátio dos gentios. De lá para cá, adentrando o pátio dos gentios, passando pelo pórtico de Salomão e a porta formosa, tinha a ala das mulheres. Depois das mulheres, como se fosse a parte da frente da casa, era a área das mulheres. Adentrando agora o fundo, a cozinha, aí começava o pátio dos homens. Depois do pátio dos homens, começava a parte que era fechada, que tinha um teto, né? Porque até então tudo estava aberto, eram pátios abertos. Agora, depois da ala dos homens, que era dos judeus, aí começava agora o lugar santo, que era fechado, e dentro do santo, o santo do santo, que era dividido por uma cortina. Então o judeu, quando ele vinha cultuar, ele trazia sua esposa, filhos e escravo, o escravo gentil, ele deixava o escravo num pátio dos gentios, aí entrava mais um pouco na primeira porta, deixava a sua esposa com seus filhos e dizia, meu amor, vou cultuar, fica aí na ala das mulheres. A mulher entendia que ela tinha acesso da porta da frente à porta do fundo. Passando da porta do fundo era a ala dos homens judeus e na porta da frente era a ala que ficavam os escravos, os gentios. Então havia algumas divisões. Então percebe-se aí que haviam acepções. E depois da ala dos homens, tinha o santo, que era o lugar dos sacerdotes, e o santo dos santos do sumo sacerdote. Então, todas essas barreiras, vemos em algumas aulas que todas essas barreiras foram destruídas quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, Deus estava fazendo agora um só povo, estabelecendo o corpo de Cristo, o organismo vivo, que é a sua igreja. Esse mistério foi revelado no Novo Testamento, e Paulo fala disso especificamente no capítulo 3 aos Efésios. Diz assim, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. É por isso, pelo fato de também significar doutrina secreta, que muitos asseguram que esta palavra é de origem pagã. Independente seja da origem cabalística, da origem judaica ou da origem pagã, na verdade essa palavra mistério é falada aqui no Novo Testamento 27 vezes, sendo que dessas 27 vezes, só 6 vezes não foi Paulo que falou, porque 21 vezes Paulo usa esse termo, sendo que 6, repetindo, é só nessa epístola aos Efésios. E a Bíblia diz o seguinte, dessa doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, foi desvendada, foi revelada. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, não. Como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo ou do paganismo. O que significa, na verdade, é que, no cristianismo, significa que é uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada, ou seja, os olhos se abriu, foi revelada em benefício de todos. Tem até uma referência em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então foi algo que estava encoberto e no momento certo, no tempo certo, foi descoberto. Porque Deus sabe o momento de revelar cada coisa. Deus ele tem um comportamento muito lindo, muito interessante. Parece que se você for pegar as ações de Deus na dispensação da inocência, da consciência,
do governo humano, na dispensação patriarcal, na lei e na graça, parece que são 6 deuses diferentes. O mesmo Deus da lei parece que não é o mesmo Deus da graça. Não. A grande verdade é que Deus ele vai agindo segundo também a compreensão dos homens, para que o homem ele consiga entender, para que o homem consiga captar a vontade de Deus, as ações de Deus, as promessas de Deus. Então, a grande verdade é que, por exemplo, só um exemplo, se o apóstolo João tivesse falado com algumas palavras do vocábulo de hoje, o que ele viu em Apocalipse, as pessoas daquela época não iriam entender se ele falasse em aviões, em helicópteros, em guerra com arma de fogo. As pessoas não entendiam porque essas coisas não existiam naquela época. Então ele usou, inclusive, uma linguagem comparativa das coisas que o seu povo, os seus contemporâneos tinham acesso naquele momento. Então a mesma coisa é Deus. Não era a época de revelar, antes do Novo Testamento, esse mistério. Aí no Novo Testamento, a partir de Cristo, Deus agora usa Paulo, como um apóstolo da igreja primitiva, apóstolo dos gentios, para mostrar a revelação desse grande mistério, que é uma das coisas mais lindas da Bíblia, diga-se de passagem. Então vamos ao subtópico 2, diz assim: o desconhecimento do mistério, o mistério desconhecido. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Olha só, esse advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Diz assim, noutros, isso é o versículo 5, diz assim: noutros séculos não foi manifesto como agora. Ou seja, você vê que faz a junção do antes, né, para o presente, né? O tempo de outrora para é um pretérito, né, para o indicativo do presente, como agora, ou seja, outrora não era, agora é, outrora não tinha, agora tem, outrora não foi, agora foi. E diz assim: a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, como foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, aqui a Bíblia mostra o seguinte, que os gentios participariam, só não estava claro como. Eles sabiam, mas os judeus captaram essa mensagem e, repito, eles fizeram 2 gentios prosélitos, ou seja, recrutaram ele para a religião do judaísmo, sendo que Deus não ia salvar os gentios por ritos e cerimônias, né, como guarda de sábado, dia santo, dieta judaica, não ia ser salvo por isso, né, porque isso aí não eram méritos para a salvação dos gentios, mesmo porque isso fazia parte da cerimônia judaica para os judeus, que isso perpetuou até os dias de hoje, mas é para eles e não para os gentios. Só que eles não conseguiram captar isso. Sabiam que os gentios seriam beneficiados, mas nem tanto. Que os gentios, eles nunca imaginaram que Deus ia igualar judeus e gentios. Tá? Eles nunca imaginavam isso, isso não passava pela cabeça deles. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles conheciam dessa bênção prometida. Eles fizeram até menção delas. Isso aqui está várias referências de Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, Isaías 54, do versículo 1 ao 3, Isaías 60, do verso 1 ao 3 e Malaquias 1, 11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. É como eu falei, eles recrutavam porque achavam que era assim. Eles não viam outra forma, outro modo de Deus abençoar os gentios através dos judeus. Na verdade, a grande bênção para os gentios através dos judeus seria a vinda do Messias. Deus ia usar um ventre judaico, um ventre de uma judia, para trazer a salvação. Então, esse aí seria um grande mistério.
e não fazer daquele povo religiosos do judaísmo. Não era isso. Mas a mente humana não estava alcançando os propósitos de Deus. E Deus revelou de uma forma muito clara. E diz assim, não sabia como isso acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas, removidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seria um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja de Cristo, que foi o mistério oculto que Deus estava revelando. Está nos versículos 6 e do versículo 10. Então, como falamos em outras aulas, Deus pegou um povo judeu, que foi um povo específico que Deus preparou para trazer a lei para o mundo, né? Através de Moisés ali no Sinai. Então, quando Deus ali no Sinai se revelou com a sua lei, com o decálogo, os 10 mandamentos e todas as leis que Deus falou estabelecida, para colocar ordem no povo, para fazer uma civilização que tenha lei e que essa lei seja regida pelo caráter de Deus, as pessoas se assustaram, né, que como é que o único povo escolhido seria aquele povinho. Na verdade, Deus estava escolhendo aquele povo para que aquele povo viesse ser um veículo para a salvação do mundo, mas que não, na verdade, que não seria um povo exclusivo. Eles entendiam isso, mas esse não era o entendimento de Deus. Aquele povo seria um veículo para trazer o seu filho, que esse é exclusivo, o filho unigênito de Deus, para que através do seu filho o mundo inteiro pudesse conhecer a salvação. Que a salvação chegasse do Iapoque ao Chuí, que a salvação chegasse da América do Sul até a Ásia, que a salvação fosse da África até a América do Norte. Então, esse aí era o propósito de Deus. E hoje é revelado que é a igreja. Deus pegou o povo escolhido, o judeu, integrou aos gentios e formou um só corpo, onde não há macho, fêmea, judeu, gentil, circuncisão ou incircuncisão, mas todos somos um em Cristo. Essa é a unidade da igreja, o mistério de Deus revelado. O mistério revelado no Novo Testamento. Aí ficou muito fácil. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo. A ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 da Epístola aos Efésios, Paulo destaca a sua, primeiro, 3 coisas aqui. Primeiro, condição de prisioneiro. Segundo, o processo da sua vocação. E terceiro, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Então ele mostra aqui a sua condição de prisioneiro, o seu processo da sua vocação, do chamado do seu ministério, e também o mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem nenhum. Ele diz lá em Gálatas 1, inclusive em Gálatas, né, capítulo 3, capítulo 3 de Filipenses, ele mostra ali, a partir do versículo 5, que ele foi circuncidado ao 5º dia, era um israelita da tribo de Benjamim, participante do Sinédrio, fez parte da cúpula farisaica, era zeloso, os judeus dos judeus, e ele teve aquilo tudo como nada, quando se encontrou o tesouro precioso que é Cristo. Ele fala isso no versículo 7. No versículo 8 ele diz que tudo foi esterco em comparação ao verdadeiro tesouro que ele encontrou, esse tesouro que agora é manifesto aqui, Cristo, cabeça da igreja. A grande verdade é que nessas passagens aqui, Paulo ele diz o seguinte: o apostolado de Paulo, principalmente a igreja de Corinto, né, no ano 52, 53, ele colocou, esse apostolado foi colocado à prova. E nas vezes que esse apostolado foi colocado à prova, ele provou por A mais B que ele era tanto apóstolo quanto os outros. Eu falei em aulas anteriores que ele era um apóstolo abortivo, ou seja, ele nasceu na época errada, nasceu ministerialmente. Porque quando Jesus, uma das características dos apóstolos foi ter acompanhado Jesus pessoalmente. Mas quando Jesus tinha o seu ministério,
de 3 anos e meio aqui na terra, provavelmente, isso é bem provável, que Paulo ainda estava na escola de Gamaliel, estava prestes a sair da escola de Gamaliel. Recém-saído da escola de Gamaliel, aconteceu aquele episódio em que Estevão pregou, depois foi apedrejado, e Paulo, recém-saído da escola, recém-formado, né, como advogado do Sinédrio, ele estava ali e as vestes de quem apedrejou Estevão, isso está no capítulo 7 de Atos, as vestes foi depositada aos pés de Saulo. Ele viu aquilo, Paulo era conhecido ainda como Saulo, e ele viu aquilo e parece que ele se inflamou, se inflou de uma ira, de um ódio, de muita raiva, né, contra toda e qualquer seita que viesse, vamos dizer assim, macular o judaísmo tradicional. E aí ele pediu cartas, aquela história toda, para perseguir os cristãos. Então foi aí que começou a nascer Paulo. Mas esse homem aqui, ele foi apóstolo, tanto quanto os outros, apesar de não participar de perto do ministério de Jesus quando em vida, mas ele viu o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, versículos de 5 ao 15. Então, esse mesmo homem aqui, ele deixa muito claro que ele não recebeu o seu apostolado de homem nenhum. O máximo que ele falou, ele disse o seguinte, que quando ele se converteu em Damasco, tiveram que tirar ele pelo um cesto de madrugada, descer a muralha dentro de um cesto, porque ele seria perseguido lá dentro da cidade. Já que os judeus entendiam o seguinte, quem a gente mandou prender os cristãos se tornou um crente igual a eles também. Então, caçaram, Paulo ali passou a ser, que era Saulo na época, passou a ser o homem mais procurado, foragido. E aí ele teve que se mudar e foi morar no deserto da Arábia e por lá ficou 14 anos. Só que parecia que ele estava esquecido lá no deserto. Mas foi ali que Deus começou a tratar dele, transformando o perseguidor em um perseguido. Ele seria agora perseguido pelo Evangelho, porque as suas convicções, quando ele começou a entender tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel nesse período de 10, 12 anos na escola de Gamaliel, ele entendeu que tudo apontava para a revelação de Cristo, esse mistério que nós estamos falando. Paulo começou a entender, 14 anos estudando, imagina, você 14 anos dentro de casa, no deserto, estudando, analisando a lei, a Bíblia, refletindo a respeito das coisas que você aprendeu com um grande sábio. Então, quando ele disse que no máximo o que ele teve contato foi 15 dias com Pedro. Ele fala que esteve 15 dias com Pedro e ali conversaram bastante, mais 15 dias numa faculdade. Mas a maioria das coisas que Paulo recebeu foi do Senhor. Por isso que na mensagem da Santa Ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, ele disse, eu aprendi do Senhor o que vos ensinei. A grande maioria das coisas que Paulo aprendeu, claro que ele trouxe no seu bojo tudo que ele aprendeu com Gamaliel, que ele aprendeu com seu pai fariseu, desde criancinha, que com 5 anos a criança ela já sabia o decálogo, porque era doutrinada assim, e dos 5 até os 12 passava na mão de um aio, que era um pedagogo que dava esse apoio dentro de casa, dos 12 até os 25, aproximadamente 27 anos, ele ficava dentro de uma escola enclausurada ali, que via a família só de tempos em tempos, é como se fosse um colégio interno, e isso ele fez aos pés de Gamaliel, saindo de Tarso para estudar em Jerusalém. Então, a vida de Paulo foi essa, foi estudar o judaísmo. O pai dele preparou ele para ele ser uma pessoa da religião e ser alguém de destaque na religião. E ele nasceu com um cérebro privilegiado, uma mente privilegiada. Então, todas as informações agora estavam meio que bagunçadas, e Deus agora estava colocando as coisas em ordem dentro daqueles 14 anos, isso é importante dizer. Por isso que ele não aprendeu de homens, tudo que ele aprendeu do Senhor. Diz assim, vou repetir, a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Isso está em Gálatas 1,16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1,12. Então, essa revelação, você vê as intimidades dessas revelações na carta de Paulo 2 aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz, eu conheço um homem que não sei se na carne, se no espírito, foi arrebatado ao terceiro céu. Quando ele falando com esse homem, ele não queria assim ensoberbecer esse homem, ele falava a respeito dele, né? Ele foi arrebatado e teve várias revelações. Aquela não foi a primeira vez, nem a única, ele teve essa experiência por várias vezes. Você percebe-se, por exemplo, que ele teve a visão de um varão que disse, passa a Macedônia e nos ajude. Então, aquele
apóstolo, santo apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha uma espiritualidade muito aguçada, ele via anjos, tinha revelação dos céus, né? Tinha arrebatamento de sentidos. Então, por várias formas, né? Talvez, de repente, de vez em quando um anjo descia e explicava para ele, mas não explicava um evangelho fora desse. Tanto que ele mesmo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7 a seguir, que se um anjo ou qualquer aparição revelar outro evangelho que não seja esse, que esse anjo seja anátema, seja maldito. Né? Diferente do anjo Moroni, que apresentou um outro evangelho de Cristo para Joseph Smith. Isso aí Paulo ia descartar. O que Paulo recebeu como revelação dos céus, independente seja através de um anjo, de um sonho ou a própria voz de Deus, foi de algo que estava esclarecendo o que já estava escrito, estava tirando as vendas dos olhos dele. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, ele e os demais apóstolos e profetas. Profetas esses do Novo Testamento, ou seja, os profetas que eram líderes da igreja, começaram a ter essa revelação. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, que ele fala, eu não sobrevim a vós com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas com a revelação. Então, claro que ele poderia fazer isso se ele quisesse, porque era um homem muito instruído. Paulo ele tinha uma linguagem erudita, era um grande acadêmico, mas ele trouxe a revelação do Espírito para que judeus e gentios entendessem. O subtópico 2 fala o mistério oculto que foi revelado. E quando falamos no termo de mistério, os termos gerais, mistérios revelados à igreja. A revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Isso está no capítulo 1, versículo 14, capítulo 3, versículo 11 aos Efésios. Então, o Pai é a declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, o Pai idealizou tudo isso desde a sua antiguidade, como um arquiteto que abre, né, o seu papel, junto ali com a sua régua, a sua caneta e começa a fazer o seu projeto. Foi o que Deus fez, projetou desde a eternidade. Depois, o mesmo mistério prossegue com a execução da obra de Cristo, 2. Essa execução está no capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 15. O Pai projetou, Cristo executou. Agora, 3. A criação de uma nova humanidade, está no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, nós estudamos essa antes. Que humanidade é essa? A humanidade formada de judeus e gentios, a humanidade chamada igreja. O Pai projetou, Cristo executou e Deus estava agora criando essa nova humanidade, criando a igreja. Agora diz assim, 4. A união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, está no capítulo 2, versículo do 11 ao 22, capítulo 3, versículo 6. Então, judeus e gentios fazendo uma família. Não era agora só uma humanidade, era também uma família, onde pode chamar Deus de Abba, fonte, pai, papaizinho, paizinho amado, papai querido, Abba, pai. Essa família de Deus é a igreja formada por essa nova humanidade, judeus e gentios, onde não há macho nem fêmea, circuncisão ou incircuncisão, mas todos somos um. É a unidade e a unicidade, ou seja, são os organismos vivos, né, de Cristo, seu corpo, a igreja. E 5, e a comunicação desta verdade aos santos apóstolos e profetas, que está no capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Ou seja, Deus projetou, Jesus executou, Deus criou a nova humanidade, da humanidade fez uma nova família, e dessa família anunciou essas verdades, colocando isso no coração e na boca dos profetas do Novo, não do Antigo, do Novo Testamento e dos apóstolos, porque dos profetas do Antigo Testamento não conseguiu ainda captar esta revelação. Vamos lá. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, que essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios, uma família
tornando a família de Deus um corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, foi o que acabamos de falar. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme, isso está no versículo 10 do capítulo 3 aos Efésios, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Multiforme. A sabedoria conhecida de vários ângulos, de várias formas, seja agora conhecida. Glória a Deus. Seja conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Ou seja, se ele é a cabeça e pegou dois povos para tornar seu corpo, é como se fosse a parte direita e a parte esquerda e colocasse Cristo como cabeça. E a igreja não é só o principal mistério, como o principal divulgador desse mistério. Que coisa linda, né? Aí essa igreja não se pode dizer que um é melhor que o outro, porque ela é composta de todos os povos. Então não tem agora um povo exclusivo. Como se poderia imaginar, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, por exemplo, como eu falei em aulas anteriores, o desembargador com o ex-presidiário participarem do mesmo culto, da mesma adoração, do mesmo louvor, na mesma comunhão, na mesma sintonia espiritual. Que coisa linda essa coinonia, essa comunhão. Seria impensável outrora. Isso aí não se cogitava, não se imaginava, por exemplo, um sumo sacerdote participar do mesmo culto com sacerdotes, judeus, mulheres, crianças e gentios no mesmo espaço, né? A barreira, toda aquela muralha que dividia o templo físico, foi arrancada, foi removida, foi demolida pela graça de Deus. Quando o véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Ou seja, Deus abriu esse caminho, né? Deus desobstruiu essa passagem para que o homem tivesse esse acesso, para que a igreja fosse formada, este corpo fosse formado, um corpo de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, desde do pessoal da América do Sul ao pessoal da América Central, o pessoal da América do Norte, o pessoal da África, o pessoal da Europa, o pessoal da Ásia, o pessoal de toda a Oceania, os quatro cantos da terra, sem ter uma nação exclusiva, sem dizer, não, Deus é só o Deus da Austrália, Deus é só o Deus da China, Deus é só o Deus da Inglaterra, ou Deus apenas de um continente, Deus da África, o Deus da América do Norte, o Deus da América Central. Não. Deus é o Deus de todos os povos que se unem a Cristo por intermédio de sua igreja, que se torna a igreja do Senhor. Engraçado que todas as pessoas, né, têm a sua cultura específica do seu país, da sua região, mas quando se fala em igreja, em evangelho, todos falam a mesma língua. Isso é muito lindo, é o mistério de Deus revelado. A magnitude do mistério. Todos somos um e participantes da mesma promessa, sem distinção de pessoas, etnias ou posição social, conforme eu falei aqui. Plebeus e reis adorando no mesmo espaço a esse Deus maravilhoso. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, como eu falei, demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Ou seja, é um mistério que a igreja mesmo que revela esse mistério, que anuncia esse mistério, que propaga esse mistério, arrebanhando, trazendo outras pessoas para a composição deste corpo. Tópico de número 3 fala assim, o mistério pré-estabelecido por Deus. Que mistério é esse? Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Nós ouvimos algumas vezes em nossos púlpitos, erroneamente, duas frases habitualmente muito usadas, muito utilizadas, e infelizmente não é verdade. Quando diz que você vai decepcionar a Deus, fulano surpreendeu a Deus, Bartimeu surpreendeu a Deus. Não existe essa possibilidade. Duas coisas que Deus não pode é ser surpreendido nem ser decepcionado. Primeiro, para você ser decepcionado é quando você pensa o bem de uma pessoa e aquela pessoa acaba se comportando de uma forma que está abaixo das suas expectativas. Aí você fica decepcionado.
Surpreendido é o contrário, é quando você, de repente, espera algo ruim da pessoa, abaixo da média, e a pessoa demonstra ser algo maior, está acima das suas expectativas, aí você acaba sendo surpreendido. Eu digo, nessa vida é melhor a gente ser surpreendido do que ser decepcionado. Então é bom você sempre estar preparado para o pior. Quando acontece o melhor, você é surpreendido, é melhor do que ser decepcionado. Mas em relação a Deus, isso não funciona. Deus, ele conhece o futuro desde o presente ou desde o passado. Isaías fala isso, que ele anuncia o fim desde o princípio. Me parece que Isaías é 46, 10, 42, 10. Mas enfim, o profeta fala que Deus anuncia o fim, que está lá na frente, desde o passado. Ele conhece tudo, então se Deus conhece, você não vai poder surpreender, nem vai poder decepcioná-lo. Então, dentro desse padrão bíblico, Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Deus nem foi surpreendido, nem Adão e Eva o decepcionou, porque ele já esperava isso, infelizmente. Tem coisas que Deus não pode fazer para não atropelar o atributo da sua justiça. Porque, repito novamente, Deus tem 49 atributos. O maior deles, sem dúvida nenhuma, é a sua santidade. E a santidade de Deus não pode ser ferida pela sua injustiça, porque ele não comete injustiça. Se ele atropelasse a sua justiça, ele seria um Deus injusto. Para ele não ser um Deus injusto, a sua justiça também é um dos maiores de seus atributos. Acima de tudo, a sua santidade. Depois da santidade, amor e justiça. Então, desses 49 atributos, ele não sai atropelando os seus atributos. Deus sabia o que ia acontecer, mas não podia se intervir. No momento certo, ele revelou aquilo que ele projetou desde a eternidade para salvar o homem. Uma linguagem que eu usei algumas vezes aqui, Deus, ele gerou o homem, ele sabia que o pecado, o diabo através do pecado ia degenerar o homem e Cristo foi um projeto de Deus para se manifestar em carne para regenerar. Eu não quero dizer que Deus criou Cristo, não é isso. Falando a manifestação do Cristo em carne, foi um projeto de Deus desde a eternidade para regenerar aquilo que o diabo degenerou, que Deus havia gerado outrora. Ou seja, Deus fez perfeito, o diabo agora causou um impacto drástico na humanidade e agora Jesus estava restaurando, por isso que ele é a nossa religião, ele é o nosso religar, ele nos religou com Deus, nos reconciliou com Deus, nos trazendo de volta ao colo paterno, à vontade e à sombra do Pai. Isso é maravilhoso. Então, se você começar a entender isso, você vai ver por que as coisas aconteceram, né, devido a algum tempo. Porque na dispensação da consciência, Deus tinha um tipo de mensagem, um tipo de povo. Aí veio inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Porque Deus foi agindo no tempo conforme o homem entendendo as suas revelações e amadurecendo, começando a entender Deus. Por isso que o profeta diz, conheçamos e prossigamos, é um processo gradual, e um processo que ele vai crescendo, evolutivo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Por isso que o profeta também diz, o nosso povo, ou o povo de Deus, se perde por falta de conhecimento. Quando você não conhece, você se perde. Agora, quando você conhece, você gradualmente vai subindo até alcançar a estatura varonil, a estatura de um varão perfeito. Primeiro subtópico do tópico 3 diz assim, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Está no versículo 8 do capítulo 3. A expressão se refere às maravilhas e providência divina aliás, estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos estas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele era incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, os benefícios, o obséquio, a graça da vontade divina, que se articulou o plano, está no versículo 11 do capítulo 1. O conteúdo deste plano, que está em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 6, é a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Ou seja, o conteúdo deste plano é Cristo. Deus
ele projetou, Cristo executou, e eu ainda me ouso dizer que o Espírito Santo aplica esta execução, essas verdades ao nosso coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E assim que o homem é convencido, ele se torna agora um anunciante desses mistérios ou desta verdade revelada, fazendo com que a salvação ela vá abrangendo os povos desta terra. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O significado, ou o que significa, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Deus tinha a pessoa certa para executar Cristo e tinha um tempo certo, que foi o tempo da graça. O tempo em que havia cessado as profecias, né? Ali 400 anos de silêncio de Deus, e o silêncio é quebrado quando João Batista começa nas margens do Jordão a anunciar o arrependimento e a dizer, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um aí, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está em Lucas, capítulo 3, no versículo 16 a seguir, ele diz, e ele tem na sua mão uma pá que limpará a sua eira, separando a palhas e os grãos. Ou seja, ele foi aquele selecionado por Deus para fazer com que um povo se tornasse povo de Deus, independente qual seja a sua etnia. Então Deus tinha a pessoa certa e o tempo certo. Glória a Deus. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. 3 e último subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. Como foi divinamente pré-estabelecido esse plano? O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não foi depois do pecado, mas não foi por causa do pecado. Deus, como eu falei, não podia ser surpreendido nem decepcionado. Então ele já sabia o que ia acontecer, então ele projetou antes do acontecido. Por isso que a Bíblia diz que é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar Adão e Eva, no coração de Deus, o cordeiro já estava morto. Eu peço licença para você glorificar a Deus onde você estiver agora. Abra o teu coração de par em par. Receba essas verdades bíblicas e adore, louve ao teu Deus. O cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes do diabo fazer o homem se degenerar, o homem pecar, Deus já tinha matado o cordeiro no seu coração. O projeto já está feito e no ano, na década, na época, na era certa, no momento certo, no Kairos, no tempo de Deus, esse plano será executado pela pessoa certa, que é o meu filho, que vai se manifestar em carne. É aí que está o grande mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala sobre as 6 fases, as 6 etapas desse grande mistério, que é um dos maiores mistérios da Bíblia, é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo inteiro e recebido acima na glória, por as 6 etapas de Jesus, o grande mistério da piedade. A pessoa que Deus escolheu para executar essa obra foi aquele que disse na eternidade, eis-me aqui. A Bíblia diz que os anjos ansiaram para trazer essa novidade. Deus disse não, porque os anjos só pensam em justiça, os anjos não conhecem de fato o amor na prática. Os anjos, eles, toda vez que vieram aqui na terra, foi para causar justiça, para matar, para, enfim, desnudar a espada e agir de uma forma muito brusca. Então não ia ficar cabeça nenhuma em cima de pescoço, porque os anjos iam executar todo mundo para Deus levantar uma nova humanidade santa. Então Deus não queria isso, Deus queria regenerar aqueles que estavam caídos. Então Deus preferiu fazer com que o seu próprio filho viesse, cumprindo-se João 3,16, que é o textuário da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou o seu filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus.
E diz assim: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão, pois Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano para a salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Ou seja, está em andamento um propósito de Deus para se cumprir. Está vinculado, as coisas que acontecem no mundo está vinculado à vontade permissiva, diretiva ou soberana de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, tudo está dentro do seu propósito. Mesmo aquilo que ele não queria que acontecesse, ele permite que aconteça para que algo lá na frente venha dar cabo de um projeto que ele assim o executou. Então o diabo ele nunca vai conseguir surpreender a Deus ou pegar Deus de surpresa. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos a ousadia, acesso e confiança pela nossa fé nele. Está no versículo 2 do capítulo 13. A conclusão é: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora é revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme o desígnio divino, os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, concluindo a nossa lição de hoje, Deus fez o projeto, Jesus e seu Filho executou, o Espírito Santo levou a essa execução, esse projeto que foi executado por Cristo, essas verdades, convencendo-a ao nosso coração, e agora nos trouxe para ser parte desse corpo da igreja, e fazendo parte desse corpo, nós somos agora os anunciantes desse mistério. E todas as vezes que anunciamos, o mesmo Espírito que nos convenceu, convencerá outros a participarem desse mesmo corpo, e esse corpo vai crescendo, vai se robustecendo, vai tomando ainda mais forma, mais grandes proporções e alcançando o mundo inteiro. Esse é o mistério de Deus revelado, é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa pré-aula. Você que não é inscrito, mais uma vez, eu faço um apelo, e esse apelo é do meu coração, tá bom? Faça-nos o favor, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os conteúdos que estiverem nesse canal. Você que está nos assistindo, que não está assistindo pelo canal Amo EBD, se inscreva lá no nosso canal Amo EBD. E você que já faz parte do canal EBD, eu quero mandar um grande abraço para os irmãos que são inscritos nesse canal, os irmãos que sempre deixam alguns comentários, tá? A Cris, o Marcos, a Andressa, o Juninho, o Edvaldo, tem tantos irmãos aí que a grande maioria eu não conheço de perto, mas quase 100% eu não conheço de perto, não tive ainda o prazer de dar um afetuoso abraço, mas Deus em Cristo te abençoe de uma forma muito especial. Seu comentário é muito importante, às vezes eu não posso responder, mas leio todos aqueles possíveis eu leio. É que são poucos, não são muitos, são poucos comentários, mas eu leio. Tá? Deus abençoe, eu gostaria de orar por você, pela sua família, reúna-se em torno da sua família agora e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, eu rogo-te, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos agora, todos que estão me ouvindo, todos que estão me assistindo, ó Deus eterno, em nome de Jesus, estende, Senhor, as tuas mãos poderosas agora. Senhor, vai ao encontro de cada mãe de família, cada pai de família, cada lar. Meu Deus, cada vida, venha proteger e guardar. Esse momento, Senhor, em que as crises nortearam essa terra, inflamando este planeta, eu te suplico, guarda a vida do teu povo. Ser com todos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, Deus abençoe sua igreja. Amado pastor, Deus te abençoe. Um forte abraço a todos, ministros, pastores, que tiveram seus templos fechados, que têm sofrido pela ausência do seu rebanho. Deus abençoe a sua vida, Deus console o coração daqueles que perderam seus entes queridos e seus amigos. Deus abençoe a todos, até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus. Deixe o seu like, você que não deixou, o seu joinha é importante para propagar essa mensagem. Até a próxima, querendo Deus, em Cristo Jesus. Deus abençoe, um forte abraço.